reportou a reunião anterior, que mandou a carta para as entidades do fórum e oficializando pela primeira vez a proposta do governo. Aí nós nos pronunciamos, levantando os 4 pontos que nós tínhamos acordado no fórum, que é de não aceitando um acordo por 4 anos, embora queiramos chegar num acordo, não temos como aceitar esses 4 anos, e isso não pode ser condicionamento para o tratamento das pautas específicas. Colocamos a questão do corte de ponto, colocamos a questão das consignações e queremos ter uma reunião essa semana. Em relação ao corte de ponto, ficou claro por fala do Sérgio Mendonça que é orientação do governo cortar o ponto e depois negociar a reposição do trabalho. Diz que é obrigação dos gestores fazer isso. E que mais se prontificava a conversar, que era uma coisa difícil de reverter muito rapidamente, mas vai buscar acelerar a discussão para aqueles que estão em greve, especialmente o pessoal da Previdência, que já não está recebendo salário agora. Em relação às consignações, foi definida uma outra mesa, que não é essa aí geral, que vai ser articulada pelo Vladimir, para ter uma reunião ainda essa semana, para tratar desse assunto e ver ver as sugestões, etc., mas deve ter reunião essa semana. Bom, em relação ao essencial da pauta, né, o que ele colocou é que, bom, vocês não aceitaram, então nós vamos ter que rever, voltar a conversar dentro do governo, com os ministros, etc., para ver o que a gente faz, né? Se traz uma outra proposta de 2 anos, ou o que a gente faz. Nós vamos conversar com o governo, já que vocês não aceitaram. Mas, ao questionamento em relação às pautas, se isso travava as pautas específicas, as conversas das pautas específicas, eu disse, bom, por enquanto, eu tenho o entendimento de que tudo é questão econômica e as coisas estão relacionadas. E afirmou que o governo, nós falamos, mas se não tem acordo, vocês vão mandar. Aí ele falou assim, por enquanto não vai ser os 5,5% numa medida unilateral do governo. Foi essa a resposta dele. Vamos passar para vocês, completando. Bom, companheiros e companheiras, como o Paulo registrou, no início da reunião, as entidades do fórum apresentaram aí os encaminhamentos da reunião de ontem, e o Sérgio ele respondeu que na posição do governo entende que o processo final agora não deve ser atropelado, que por isso enviaram os documentos para as entidades até sexta-feira. E aí, após a fala do seu representante, a fala inicial, nós da FASUPRA pedimos a palavra e informamos que a FASUPRA até o momento não recebeu nenhum documento oficial do governo. E ele respondeu que não foi enviado ainda para a FASUPRA porque está aguardando aí o desenrolar da negociação dos turnos ininterruptos nas instituições federais de ensino, e que por isso achava importante constar algum elemento desse debate no documento. Então foi essa a justificativa que eles repassaram, justificando aí o porquê que a FASUPRA ainda não recebeu. É importante destacar que então nós afirmamos em várias falas a necessidade de ter ainda essa semana 2 reuniões, né? Uma reunião para se debater a questão das consignatárias, como o Paulo colocou aqui, inclusive sobre esse ponto ele colocou que as entidades podem estar enviando dúvidas, enfim, questões para ser tratada ainda nessa reunião.
e isso reforça aquela nossa orientação de que as entidades nossas estejam presentes aqui em Brasília essa semana para nos ajudar a tratar desse tema. E uma segunda reunião, né, em que eles afirmaram que eles dependem da agenda de outros setores do governo, mas nós reafirmamos a necessidade de uma reunião ainda essa semana para que a gente possa fazer o debate antes do feriado de 7 de setembro, para que a gente possa ter aí um tempo para fazer o debate nas entidades de base. E para finalizar aqui o ponto, passar para os demais companheiros, também registrar que nós reiteramos a posição do Fórum de que nós não aceitamos uma proposta que contenha perdas inflacionárias, então a gente destacou esse ponto para que eles façam esse debate e tragam para nós uma posição nessa próxima reunião. E um debate que foi feito assim, exaustivamente na reunião e que não teve uma definição, enfim, está dúbio, é realmente a questão do condicionamento da pauta geral com a pauta específica. Não houve uma interpretação processual e, portanto, isso também vai ser um tema na próxima reunião a ser debatido. Olha só, gente, eu vou fazer bem resumido aqui para não restar dúvida. De repente eu até repito alguma coisa que os companheiros falaram, mas é importante para não ter dúvida nenhuma entre nós. Primeiro, em relação aos 4 anos, que deu para perceber que a posição unificada do Fórum fez com que o governo disse o seguinte: como eu estou vendo que vocês, ninguém aqui tem acordo, é uma posição unânime, então nós estamos pedindo tempo, vamos discutir novamente dentro do governo e vamos chamar sim uma reunião o mais rápido possível para responder em relação aos 4 anos. Isso é muito importante e muito provavelmente nós batemos nisso. Essa reunião vai ser essa semana ainda, que a gente bateu que tem um feriado e que as entidades têm que fazer assembleias de base para analisar se vier alguma coisa diferente. Então eles se comprometeram a tentar responder isso o mais rápido possível. Sobre as consignatárias, vai ter uma reunião específica sobre isso. Vamos separar isso da mesa para tratar disso. Eles dizem que tem um atendimento aqui de urgência que ainda está funcionando, as entidades têm que vir aqui, quem não veio ainda vê o seu problema, então é importante vir a Brasília, representante, para cuidar disso aqui, e ao mesmo tempo vão chamar sim uma reunião específica só para isso, e nós também dissemos que tem que ser essa semana. Por quê? Porque o prazo do dia 11 também é para as consignatárias. Por quê? Por conta do fechamento da folha. Então essa semana é importante tratar desse assunto o mais rápido possível. Outro elemento, corte ponto. Ele disse que é sim uma determinação do governo, como disse aqui o companheiro Paulo Riso, mas disseram que isso também, se caso fechar um acordo, vai estar dentro do fechamento do acordo, ou seja, a negociação do corte ponto, caso as entidades forem para um fechamento de acordo. As condicionantes, o que é condicionante? Ou seja, só vamos negociar a pauta específica se alguém assinar a pauta geral. Hoje é isso mesmo. Hoje o governo está dizendo que é isso mesmo. Agora, é um outro elemento, assim como o período que eles também vão responder nessa próxima reunião que eles querem marcar, que nós estamos querendo que seja essa semana. Ou seja, é algo também que vai para o debate interno do governo, não está definitivo em absoluto. E sobre aquela pergunta que nós fizemos, inclusive, na mesa, que eles disseram na reunião passada. Hoje é dia 31, é o último dia que o governo tem para enviar para o Congresso o projeto lá de orçamento. Aí a gente perguntou, mas vale ainda o que vocês falaram na reunião passada, que 5,5 já está dado para 2016, e aí nós vamos negociar período e índice para os outros anos, é isso, pessoal? Por enquanto é isso mesmo. Ou seja, nós estamos mandando hoje por enquanto não. Disseram que estão mandando hoje para o dia 31 de agosto, o projeto de orçamento, que já está dado 5,5 e vão negociar o resto depois, caso tiver autorização do governo, e aí vamos responder nessa reunião que nós já dissemos aqui, que pode ser que aconteça essa semana. Ok? Então, resumindo, é isso. Bom dia, pessoal. Queria só acrescentar 2 coisas. Acabou a gente, quando fica lá, dar uma conversada a respeito de outras situações, os companheiros de outras entidades, mas eu queria complementar um ponto importante, pelo menos que a gente conseguiu notar na fala do Sérgio Mendonça, foi o fato de não ter respondido ainda a Fasubra, com relação, pelo entendimento que ele tem pontos de avanço no processo, o processo específico da Fasubra, mas com relação à pauta geral seria a mesma resposta, então isso poderia atrapalhar, e por essa razão ele justificou na mesa e não teria respondido a federação. Outro elemento importante para complementar a fala do Gibran aqui é que os 5% está dado no orçamento, na previsão orçamentária.
mas isso não significa que será um ponto de elemento, né, impositivo para as entidades. Terão que assinar acordo para poder absorver ou aceitar esse 5,5% que foi previsto no orçamento. Exatamente, também foi falado que na previsão orçamentária também já está previsto para janeiro de 2016 a questão do reajuste dos benefícios, então também é parte integrante da LOA, né, do LOA que ele está encaminhando hoje para o Congresso Nacional. Agora tem uma questão que a gente vai precisar refletir, o parte do comando, embora tenha, né, estendido esse prazo, aí ele diz claramente na fala dele, pelo menos na minha leitura, que é uma prorrogação de prazo político. Então a gente tem que ver isso também do ponto de vista legal, porque tem a LOA que está sendo encaminhada hoje, então isso deve ser parte das nossas análises aí, para a gente estar colocando. Outra coisa. Exatamente, que ele pode até estender esse prazo se tratando de político. Eu acho que os companheiros já deram esses formas, eu queria acrescentar só essa demanda que é para a gente estar avançando, o fórum vai estar reunido novamente às 18 horas, que deve ser parte da avaliação para a gente estar aí discutindo. E um elemento também que a gente colocou, né, para descaracterizar também a parte do governo, foi que ele apresenta essa proposta em outra mesa, ele disse que tinha a perspectiva, era a intenção do governo não ter reposição de perdas do TP para os trabalhadores. Entretanto, ele apresenta, a gente fez questão de registrar, ele apresenta o elemento inicial de proposição já rebaixado, relacionado a índice de inflação, por exemplo, no período do último ano, aí, é o caso de 5,5%. A inflação só de 2015 foi 9 ponto alguma coisa, então seria, né, aí desmontando a fala dele aí. Mas é isso, acho que deu para complementar. Não, sei isso. Fechou, né? Acho que deve fechar isso. Valeu, galera. À tarde se reunir, avaliar e a gente tocar aí para a noite a gente fazer uma boa avaliação. 2 horas comando de greve, ok? Fazula. 2 horas não é NB. O NB.